É maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso estar na casa do Senhor. Não tem como nós estarmos na casa dele, na presença dele, e permanecemos tristes, e permanecemos cansados. A cada instante, a cada dia, é uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Então vamos ser gratos a Deus. Sejamos gratos por mais que seja pequenos atos. Vamos sempre mostrar o nosso sorriso e dizer obrigado, Jesus. Bom, o tema da mensagem que nós vamos compartilhar hoje é: reconheça o homem de Deus na tua vida. Nós perdemos muitas bênçãos. Nós perdemos muita coisa por falta de reconhecer o homem de Deus na nossa vida. Quando nós reconhecemos o homem de Deus na nossa vida, nós só temos a ganhar. Aleluia. Quando nós reconhecemos que estamos perante a um homem de Deus, que estamos a ouvir a voz de um homem de Deus, se nós recebermos de coração aberto, pormos em prática as instruções, é só bênção atrás de bênção. Número 12:10. Perdão, 12:2. Você que não achou, tome nota, amém? Tome nota. Diz essa palavra do Senhor: falará Miriam a Arão contra Moisés, por causa da mulher, a mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disse, porventura, tem falado o Senhor somente para Moisés? Não tem falado também para nós? E o Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três sai à tenda da congregação. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam acabou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Palavra do Senhor. A Bíblia aqui nos conta da história de Miriam, Arão e Moisés. Eram 3 irmãos, aleluia. Mas Moisés era o chamado, o que estava aí como guia, o que estava aí como profeta, o que estava aí como o homem de Deus. Não é que Arão e Miriam não eram, mas digamos, o cabeça que representava era Moisés. Mas por causa de um ato de Moisés, por ir arranjar uma mulher que não fazia parte da terra dela, Miriam foi a Arão e começou a falar contra Moisés. E a Bíblia diz que Deus irou-se, chamou os 3, chamou-lhe a atenção e automaticamente, na ausência, diz que Miriam ficou leprosa. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, amados? Quando nós estamos perante ao homem de Deus, a própria palavra diz: homem de Deus. Homem que representa Deus. Aleluia. Se esse homem de Deus está aí porque Deus o colocou, não queira nós,
Não queira tu julgar ou condenar ou ver o erro deste homem. Porque se algo está ele a fazer de errado, cabe à pessoa de Deus que lhe colocou neste lugar para poder quê? Lidar com ele. Aleluia. Erro que muito de nós cometemos. Querer reparar a falha do homem de Deus. Erro que muito de nós cometemos. Querer ver defeito. Mas também, eu até lhe vejo como homem de Deus, mas também tem coisas que ele fala, tem coisas que ele faz. Eu acho, eu também, até então, porque nos sonhos o Senhor me revelou, eu também, até Deus também fala comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus pode até falar contigo. Deus pode até te revelar. Você pode sonhar todos os dias. Você pode acordar todos os dias e ter visões. Mas, enquanto Deus não retirou o homem de Deus para te colocar você, guarda as tuas experiências para ti. Aleluia. Guarda as tuas experiências para ti. É como um filho com o pai. O filho é fácil ver os erros dos pais, sim ou não? Também não está me cuidar bem. Eu acho que ele poderia ser assim, eu acho que assim. Você não é pai. Torna-se pai. E você vai ver o que é cuidar de um filho. Você vai ver que todas as críticas que você fez contra o teu pai, os teus filhos também vão te fazer. Aleluia. Porque o ponto de vista do filho é totalmente diferente do ponto de vista de quem? Do pai. O filho muitas das vezes age pensando nele. O pai age pensando na família. Glória a Deus. Então, não importa se o que o homem de Deus aqui no altar falou não vai de encontro com aquilo que tu acreditas. Isso é problema teu. Não importa se o que o homem de Deus falou te chocou. É como se fosse uma piada. Me repontou, falou coisas que me deixaram muito triste. Não queira sujar o teu coração. E como se não bastasse, como é hábito de muitos, e procurar alguém que está com a predisposição à espera de alguém que lhe suja também. Porque tem sempre pessoas disponíveis para isso. Uma boa fofoca tem sempre ouvido disposto a ouvir. Sim ou não? Tem sempre. Você já viste o pastor? Já viste? Não. Viste quando ele falou, assim, não sei o quê? Mas também eu acho que, não sei o quê. Eu acho, até então, porque há tempos eu tive uma revelação que o pastor também não está tão bem. Eu vi assim uma parte suja e depois eu senti, Cuidado. Cuidado com o que você sonha, cuidado com o que você diz que é revelação. Procura saber qual é a fonte dessa visão. Qual é a fonte dessa revelação. Porque os crentes são bons de sonhar e de ter visão. São bons. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se o teu sonho, a tua visão, está aí contra o homem de Deus, meu irmão, minha irmã, se analisa. Se analisa antes de abrir a boca. Não, teve uma visão que o pastor estava no beco e depois a luz veio e falou, olha, não sei o quê. E você, aí mal acordou, vai já procurar a primeira irmã para contar. E a irmã também, que também é outra espiritual. Olha, há tempos tive a mesma que. Mas para além disso, também, cuidado. E quando a pessoa se encontra nessa situação, ele só vem na igreja de enfeito. Porque nada que o homem de Deus falar vai haver efeito na vida dele. Porque ele acha que é mais espiritual que o homem de Deus. Ele acha que a unção na vida dele é mais do que o homem de Deus. Então tudo que o homem de Deus fala, ele só fica assim. Enquanto os outros estão a receber, ele está a analisar. Está a ver qual é a parte que concorda, qual é a parte que não concorda. Aleluia. E se você está nessa situação, meu irmão, minha irmã, ou se revê, ou você está a perder o teu tempo.
porque desse jeito você vai ficar estagnado. Nem água vai, nem água vem. Porque existe aí um muro. Aleluia. Glória a Deus. No livro de 2 de Samuel, 2 de Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 6. Eu vou explicar, você vai tomar nota desse versículo, amém? Eu vou explicar. A Bíblia aqui nos conta de Davi e Saul. Aleluia. Nos fala de Davi e Saul. Saul era o homem, era o rei de Israel. Aleluia. Só que Davi, ele veio para substituir Saul. Davi, depois do reinado, antes de terminar o reinado de Davi, ou melhor, para os homens, Saul ainda estava a reinar, mas para Deus, Saul já não estava a reinar. Então Deus decidiu levantar um novo rei para Israel. E assim escolheu Davi. Aleluia. Então Deus mandou Samuel consagrar Davi como rei. E Davi, ele tinha a unção de um rei. Mas, porém, Saul ainda reinava. O Saul ainda tinha a coroa. Amém? Então, Saul, quando se apercebeu da existência de Davi, e que Davi havia de ocupar o lugar, diz a Bíblia que Saul começou a perseguir Davi, para matar Davi. E Davi fugia. Certa altura, Davi teve a oportunidade de ter Saul em suas mãos. Vamos falar cá entre nós. Imagina que tem um inimigo, um demônio aí, um bruxinho, que te persegue mesmo. Se ele te encontrar, vai te matar. E aí, você tem a oportunidade de ele encontrar. E você está em vantagem. O que é que você faz? O que é que você faz? Hã? Na hora. É uma oportunidade, sim ou não? Aleluia. Mas Davi, ele teve a oportunidade de encontrar Saul e de matar Saul, sem que Saul se apercebesse. Saul, quando tivesse que se aperceber que já estava morto. E quem ele matou é Davi, a pessoa que ele estava à procura dele. Então, Davi viu, teve a oportunidade de pegar a faca, a espada e eliminar Saul. E assim ele poderia ser o único rei de quem? De Israel. É uma oportunidade. E os homens que estavam com Davi falaram: fezada, Davi, a tua oportunidade, vai em frente. Olha, Deus te entregou ele. Davi olhou para Saul e disse: não posso tocar no homem, não posso tocar no ungido de Deus. Se o Senhor me colocou como rei, então que lhe tire a coroa e me coloque a coroa. Não vai ser pela força. Porque ele não está aí porque decidiu meter, não. O Senhor lhe colocou. E Davi simplesmente se retirou. O Saul, quando despertou, ele teve a prova de que Davi teve quê? Perante a ele, que teve a oportunidade de quê? De lhe matar, mas não o matou. Muitas das vezes nós, para não queremos reconhecer, queremos ajudar Deus a fazer o trabalho dele. Tipo, Deus está atrasado. Não é assim que acontece? Deus está atrasado um pouquinho. Não, aqui vou aproveitar e acelerar para ver se ele acorda, está dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Então, Davi simplesmente não tocou em Saul porque reconhecia que o Deus que lhe meteu aí, o Deus que quer, que tira. Se me ungiu como rei, então que retire-lhe a coroa e me coloque aqui. Amém. Aleluia. Ainda no livro de 2 de Samuel, este nós vamos ler. Amém? No segundo livro de 2 de Samuel, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe:
Havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão um cordeirinho, uma cordeirinha, que comprara e criará, e que em sua casa crescerá, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer o viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Amém? Aqui, o homem de Deus, o profeta, ele se dirigiu para Davi, já como o rei, já no trono. E ele veio aqui e lhe fazer uma comparação. Olha, eu vim aqui te explicar uma situação. Havia um homem que tinha muitos gados, era rico. E havia um outro homem que só tinha uma ovelhinha, era pobre. E ele cuidava dessa ovelha como um filho, como uma filha. Dormia, abraçava, cuidava. E esse homem rico recebeu uma visita. Mas esse homem rico não quis tirar nenhum dos seus gados para dar de comer quem? A visita. Então foi no homem pobre, tirou a única ovelha do homem pobre para dar na sua visita. Quando o homem de Deus explicou isso para Davi, Davi se irou, ficou chateado, ficou revoltado. Disse: como é que pode? Que tipo de homem é esse? Quem é esse endemoniado ali? Olha, este homem tem que ser isso. Deu o quê? A sentença. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Deu a sentença a este homem. Diz que então furou a Davi, acendeu sobremaneira contra aquele homem. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Aleluia. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de... Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for pouco, eu teria acrescentado tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele? A Úria e os teus feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Úria e teus, e tomaste a mulher de Deus. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e darei ao teu próximo, o qual se deitarás com elas em plena luz deste sol. Porquanto tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado não morrerás. Aleluia. Imagines tu, vamos falar, que você chega, é preciso... Até não vamos só falar no João Lourenço, o nosso presidente. Vamos só falar, por exemplo, no teu patrão. Aleluia. O patrão, o boss. Você chega para ele, você sabe que o boss
Está a namorar, tem amante, e a amante dele vamos dizer que é a mulher do colega. Ou vamos dizer que ele é casado e tem uma amante. Você vai chegar para ele e vai dizer: Boss, você está errado. Você está namorando com a fulana e você sabe que você tem mulher. Isso é adultério, isso é pecado. Você não pode fazer isso. Você fazendo isso, você está carregando problema para a tua vida. Você pode causar isso, pode causar. Você vai falar isso? Vai? Por quê? Mas é errado falar? É errado falar? E por que não podemos falar? Da reação. Sim ou não? Da reação. É preciso esse patrão te reconhecer mesmo. Não só como funcionário, como um bom funcionário, mas como alguém muito útil para ele. Sim ou não? Para ouvir as tuas palavras e ficar quê? Em nada. Mas a Bíblia diz que Davi, como rei, ele perante o trono, o homem de Deus chegou para ele e falou: olha, contou aquela história toda. E Davi, sem saber que estavam a falar dele, deu já a sentença, tem que morrer. E quando o homem de Deus disse: olha, este homem aqui, és tu. Como assim? Você tinha tudo. Tinha muitas. Todas as mulheres que você quisesse ficar com ele, você poderia ficar com ele. Mas ainda assim, foste pegar o outro, que só tem um, foste tirar. Como se não mataste, mandaste matar. Assim mesmo, conforme disseste, também vai acontecer para ti. A Bíblia diz que Davi, quando ouviu aquela palavra, ele disse: pequei contra Deus. Aleluia. Pequei contra. Davi reconheceu que Deus estava falando com quem? Com ele. Quantos de nós aqui, ou quantos que já não estão aqui, que estavam na posição de segunda mulher, porque o pastor pregou sobre segunda mulher, se afastou da igreja? E como se não bastasse se afastar da igreja, todo mundo que lhe pergunta por que saiu da igreja, em vez de falar só o verdadeiro motivo, começou a falar contra o pastor. Existe ministério em que o pastor aqui desse lado não pode falar contra o adultério. Não pode falar contra a bebedeira. Não pode falar contra determinados pecados. Porque está consciente que uma boa parte estão nessa situação. E se falarem, essa boa parte ou vão deixar de bancar ou vão ir embora. A pergunta é: estamos aqui para fazer a vontade de Deus ou para fazer a vontade do homem? A pessoa que reconhece o homem de Deus. Eu vou buscar aqui um exemplo. Nós vivemos agora uma campanha maravilhoso, algo inédito. É algo que em toda a minha vida com Cristo nunca tinha vivido. E quando eu me deparei com essa situação, disse: é a minha oportunidade. Acredito que a maioria das pessoas aqui decidiram, não, viram como uma oportunidade, sim ou não? Quem viu como uma oportunidade? Quem não viu como uma oportunidade? Porque só uma metadinha que viu. Quem não viu como uma oportunidade? Ninguém não viu como uma oportunidade. 10 pessoas viram como uma oportunidade. Nenhuma pessoa viu como não oportunidade. Viram como que então? Quem viu como um castigo então? Pronto. Também ninguém viu como um castigo. Ele já colabora. Colabora. Eu vou tornar a perguntar de novo. Quem viu como uma oportunidade? Ai, todo mundo agora levantou. Ah, não, a pessoa não tem ouvido bem, pastora. Amém. Mas uma boa parte não participaram. Participaram nos cultos, mas não participaram até o último dia, que era de subirmos aqui nesse altar
E quem subiu aqui é maravilha, até não dá para encostar muito. Quem subiu aqui não só viu como sentiu, mas por que muitos não subiram? Ah, pastora, eu até bem que queria. Eu desejei tanto. Eu até fui ter com o apóstolo, mas as condições mesmo. O que eu acabo de contar com ele? Igreja. Sabe por que muitos não participaram? Ou não chegaram até no último dia? Medo. Receio de se lançar. Receio de desafiar suas próprias capacidades. Por quê? O anúncio foi feito, acredito, meses antes. E até chegar no dia 17, poderíamos ter aí aproximadamente 3 meses. Ou 2 meses e tal, sim ou não? 3 meses ou 2 meses e tal. Alguém que sabe o que tem passado na sua família, o que tem vivido na sua família, o sofrimento que a família tem vivido. As perguntas sem resposta. Quando se deparou com este propósito, com esta jornada, ele vai falar: Deus, obrigado. Porque me deste a solução, me deste a saída. Nem que for para conseguir 1.500 kwanza, ir aqui na cerca, aqui na pracinha, aqui. Comprava um balde de mucua, fazia sumo. Em 3 meses você a vender esse sumo, ou você a vender gelado, você conseguia o sacrifício. Ah, pastor, a minha casa não tem arca. Faz pipoca, fazia bolinho. Nem que for para ir comprar guardanapo na Suave, vir vender. Pastor, não tem dinheiro. Pedia emprestado. Porque quando a pessoa está aflita e quer sair da situação, ele procura solução. Ele vai atrás das oportunidades. Mas a oportunidade foi dada. E olha que essa oportunidade que foi dada não é o médico, não é o psicólogo, não é o curandeiro, não é o aconselhamento que vai resolver. É o altar. E nós tínhamos essa oportunidade. Mas muitos se comportaram que nem o Pedro. O Pedro, enquanto viu Jesus, disse: se és tu mesmo, me manda vir até aí. Jesus disse: vem. O Pedro, enquanto olhava para a solução, para Jesus, ele desceu do barco, começou a andar. Mas quando olhou na circunstância, olhou nos problemas, olhou nos problemas da família, viu o bruxo da família, viu tudo aí, viu: não, o mar é grande, os problemas é grande, a situação é grande, não vou conseguir chegar até aí. Vou pensar, não vou analisar. Será que foi um Deus que lhe falou? Também pensar, aí veio, só sonhou, aí veio. Igreja, aproveita. Se é ou não é, aproveita. Mas uma coisa é certa: Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Tem pessoas que ficam vender pipoca, vender bolinho, micate, junguba, paracuca. Porque sabe que tem que voltar em casa com pão, o filho vai lhe pedir fome. Sim ou não? Então, reconhecer o homem de Deus. Porque quando você reconhece... Está vendo nós no hospital? Quantas pessoas já foram subir no prédio, atirarem-se, porque lhe falaram que tem HIV? Já não tivemos caso disso? Já não tivemos? De mulher que mataram-se porque descobriu que está com HIV. Outros até tiveram já o AVC, porque lhe falaram que tem uma doença contagiosa e não tem cura. Outros até porque tem câncer. E às vezes quem falou isso aqui? Quem falou isso? Quem fala isso? É o médico. Por que ele acredita que tem? Porque reconhece que ele é um quê? É um médico. E se ele falou assim, tá quê? E às vezes também um estudante que meteu batina, meteu aqui o crachá do doutor João. Lhe falou, olha, pegou um papel que não tem nada a ver.
O teu resultado deram positivo. Você não tem mais esperança, você não tem mais vida. Aí você vai se matar quando descobrir. Depois de você morrer já, no caixão, vai começar já a ouvir já, a falar, mas aquele nem era médico, era um maluco que fugiu da psiquiatria. E você já, quem mandou você se matar, meu Deus. Já morreste. Mas é o médico que deu o diagnóstico. Mas nós recebemos. Às vezes, receber caso o apóstolo faz oração, aí, como está se sentindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Aí, como está se sentindo? Continua sempre mais ou menos. Continua sempre mais ou menos. Mas se o médico te dizer, eu vou ter essa injeção, depois dessa injeção, você vai ficar boa, vai sentir, não sei o quê. Aí o médico vai dar a injeção, tchim. Depois, como é que tá? Mais ou menos. Não pode estar mais ou menos. Tem que fazer efeito, tá? O quê? Depois, como é que tá? Sim, estou me sentindo bem. Será que está se sentindo bem? Ou a palavra do médico é que te fez você se... Quando o homem de Deus fala, está curado. Minha coisa está me doer. Mas ele falou, está curado. Estou curada. Vai. Estou curada. Eu queria mesmo que ele fizesse uma oração de sacudimento. Me falasse, vou levar uma equipe na tua casa, vou fazer uma lavagem. Jesus não ficou a girar de casa a casa para fazer lavagem. Ou fez? Fez? Não foi o quê? Jesus não ficou a fazer oração de sacudimento para toda a gente que aparecia à frente dele. Uma palavra basta. Elias, fugindo, chegou numa certa cidade onde encontrou esta casa de uma viúva que vivia com um filho. Quando ele chegou, disse para a mulher, pediu água para a mulher, né? Quando a mulher disse, tá bom, um copo d'água, né? Nunca é demais um copo d'água, né? Devemos dar sempre, né? Quando a mulher ia se dirigir para ir buscar água, o homem falou, espera aí, olha, em vez de água, traga-me também um pão, algo para me comer. A mulher disse, olha, eu até água podia te dar, mas comida não tem. Eu apenas tenho um punhão de trigo, um pouco de trigo e um pouquinho de azeite que eu vou assar, vou fazer um pão e vou comer. Se amanhã as coisas melhorarem, amém. Também se não melhorarem, eu e o meu filho vamos quê? Morrer. A minha esperança está já nesse trigo e nesse quê? Nesse azeite. O homem de Deus disse, vá e faça primeiro para quê? E comerás depois tu e teu. Mas espera aí, a mulher, se fosse para fazer, se fosse uma quantidade que desse para fazer para nós, eu até poderia fazer. Mas não sei se o homem entendeu. Eu disse que só tem um pouquinho. Quer dizer que mesmo também um pouquinho que eu vou comer. É tipo aquele ditado que diz, onde come um, come dois, né? Onde come um, come três, né? Onde come um, come 20. Mas nós sabemos que onde tem que comer um e comer 20 ou 10, a quantidade já não é a mesma, né? Já não é a mesma. Então, ela estava dizendo que aí também já não tinha que. Eu vou comer o meu filho, mas também não é para ficarmos satisfeitos, tipo, giboiar. Não. É só para, como diz as mães, enganar as lombrigas. E aguentar mais o dia de amanhã. Mas o homem de Deus disse-lhe, vá, faça primeiro para mim e depois come tu e teus filhos. Tu e teu filho. Mas espera aí, mas eu vou fazer para ti. Vai sobrar o quê para mim comer o meu filho? Mas diz a Bíblia que aquela mulher, reconhecendo que Elias era homem de Deus, ele disse, está bem. Você disse que faço primeiro para ti, e depois vou comer eu e os meus filhos, eu e o meu filho. Então eu vou ir, vou fazer para ti, e depois vou comer eu e o meu filho. Mas vou comer o quê? Isso eu não quero saber. Isso não me interessa. O que me interessa é fazer o que o homem de Deus falou. E a Bíblia diz que ela fez. Deu de comer o homem de Deus. E da panela daquela mulher nunca mais faltou o quê? Da botija nunca mais faltou o quê? O azeite. Por quê? Por quê? Porque ela reconheceu o homem de Deus e obedeceu. Aleluia.
Reconheça o homem de Deus na tua vida, né? Devemos reconhecer o homem de Deus. Devemos ser gratos. Quando a pessoa é grata ao homem de Deus, a pessoa só tem a ganhar. Aleluia. No livro de 2 de Reis, também tome nota. Amém? Tome nota. Em casa, hoje temos tarefa para casa. Em casa, faz a leitura. 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1. Fala de Elias e Eliseu. A Bíblia diz que chegou uma certa altura em que Elias tinha que partir. E Eliseu era o sucessor de Elias. Elias chegava para Eliseu e dizia assim: olha, o Senhor me mandou ir lá na Mabore. Ficas aqui que eu vou ir para Mabore. O Eliseu disse: não. Onde o Senhor ir, eu também quero. Vou. Aonde o Senhor te mandar, eu também irei. Aí Elias ia e Eliseu atrás. Posto na Mabore, Elias de novo. Olha, agora me mandaram ir lá no Talatona. Ficas aqui que eu vou no Talatona. Eliseu disse: não. Aonde o Senhor te mandar, eu irei também. Lá foram para o Talatona. Posto no Talatona. Olha, agora o Senhor me mandou ir lá no Sequele. Fica aqui que eu vou ir para o Sequele. Não. Aonde o Senhor te mandar, eu também vou. Vamos. E foi. E na terceira vez, diz que desceu uma nuvem, um remoinho, e levou Elias. E Elias deixou a manta dele no Eliseu. Eliseu, e olha aqui, Eliseu recebeu a porção dupla. No livro de 2 de Reis, capítulo de número 5. 2 de Reis, capítulo de número 5. Versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, Naamã com seus cavaleiros e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Amém? Antes de eu entrar neste versículo, deixa eu primeiro explicar. Naamã era um comandante do exército, era tipo um general, né? Era um general. Então, diz que Naamã ficou leproso. E ele, com recursos, disse, olha, lá deixa eu ver onde é que aqui fala a cidade. Israel. Ele era da Síria e o profeta estava em Israel. Disse, olha, lá em Israel tem um homem de Deus. Eu vou enviar uma carta para o homem de Deus. Amém? E diz que o rei, com outro rei, também enviou uma carta. Em outras palavras, havia aí alguém, este é o meu general, trata dele, cuida dele, vai lá até com o homem de Deus e cuida. É alguém que deve ser tratado, não é um qualquer que está vindo procurar o patrão, não. É alguém que veio em nome de alguém também na posição de rei. Aleluia. Então, no versículo 9, diz que veio, pois, Naamã com os seus cavaleiros e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes ao Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria a lepra. É aquilo que eu disse no princípio. Existem pessoas, deixa eu dizer uma coisa, igreja, e vou já falar mesmo aqui, se você está nessas condições, muda mais a sua mentalidade.
Você não pode pensar que o simples facto de dar dízimo, dar oferta, de dar contribuição, até então que chegaste à conclusão que o teu dízimo é o mais gordo da igreja, o homem de Deus tem que estar na tua disposição. Que sempre que você falar, quero falar, o homem de Deus tem que falar contigo. O homem de Deus não está para dançar música do membro. E não importa se esse membro é quem. Se é membro, é membro. Amém? Ah, pastor, mas é general, é membro. É presidente, é membro. Está na igreja, está sentado aí, é membro. Então não queira usar a tua patente lá fora para vir exercer aqui dentro da igreja. Dentro da igreja tu és um membro e simplesmente um membro. Com o mesmo direito e dever que qualquer um outro membro. Porque tem membro que se sente exclusivo. Tem membro que se vê uma irmã de chinelo, e outra vez de sapato, não, essa de sapato vai ser atendida primeiro, porque aqui, pelo menos nós aqui, não é assim, minha irmã. Vou te aconselhar a vir de sapato, sim. Vem bonitinha, vem por bonitinha. Mas se for para esperar, vai esperar. Se for para te pôr a mão, te pôr. Mas se não for para te pôr, não vai pôr. É para ajoelhar, é ajoelhar. Ou obedece, ou é livre. A porta está sempre aberta, não fecham. Aleluia. Mas não queira. Então, o Namá, ele pensou, pô, eu sou general. O presidente mandou uma carta para o outro presidente. Então, acredito que quando chegar lá no aeroporto, já vai ter uma locomotiva pronta a me levar. Acredito também que na casa do homem de Deus já criaram as condições para poder me receber. E quando eu chegar, os meus homens vão criar aquela fileira e eu vou passar. E o homem de Deus vai vir, vai me olhar, vai fazer, vai... Mas essa é a tua imaginação. O homem de Deus não vai te ver como um general. O homem de Deus vai te ver como alguém que precisa de ajuda. E assim como Eliseu viu quem? Ele. Eliseu viu, essa aqui está com muito... Se eu lhe fazer, ele vai pensar que a patente dele está me mandando quê? Fazer isso. Então vamos lá. Eliseu simplesmente mandou, nem foi ter com ele. Olha, vai, lhe diz que é para ele ir no rio, mergulhar 7 vezes. Ele falou, espera aí. Mas quem é esse aqui então? Esse aqui deve estar brincando comigo. Então me falaram que é homem de Deus, que é o tal. E eu chego aqui, não lhe explicaram que... Vai lá lhe falar que é o general. Aí ele foi, veio, não, dissemos que é para ele. Não, me fala que eu vim através do rei que era da Síria. Sim, ele disse que é para ele. Não, ele fala que eu vim com uma locomotiva, trouxe oferta. Sim, mas ele disse que é para ir no Jordão. Quer dizer, não adianta o que você trouxe, quem te mandou, quem veio. Ele disse que vai no Jordão. Aleluia. Então não queira pensar que o teu dinheiro compra, pastor. Apesar de que tem muitos lá que são comprados com dinheiro. Mas homem que é homem de Deus não é comprado por dízimo, por dinheiro de ninguém. E não queira você pensar só porque você está vindo dar já um dízimo do tamanho dessa Bíblia aqui. Tudo que você falar, que o pastor tem que dar só. Quer dizer, mesmo está na prostituição, está no adultério, está não sei o quê. O pastor não pode falar nada contra ti. Pelo contrário, tem que meter a mão na cabeça e te abençoa. Traz mais dízimo. Não é assim. Não é assim. Aqui a nossa responsabilidade é pregar a palavra. E se a tua vida ou a nossa vida é contrária à palavra, você vai ouvir contrário à tua vida. Então diz que Naamã ficou indignado. Então, graças a Deus, que numa multidão tem um tolo, mas tem sempre quem? Um sábio. Disse, meu senhor, vamos aqui entender uma coisa. Se ele te dissesse que tinhas que entregar isso, tinhas que fazer isso, deita, vou te meter a mão, vou te pisar, vou te fazer não sei o quê. Você não faria? Faria. Então, ele só disse para ir lá. Não, mas se fosse isso, ele podia me mandar ir na piscina do Alvalade. Lá na piscina do Alvalade, a água é limpa. Eu podia ter banhado, lá tem melhores condições. Não, mas nem na piscina do Alvalade, ele te mandou eu ir lá no Rio Kwanza.
Para piorar, na Lagoa do Catintão. Mas eu mesmo como general. Aí o homem de Deus estava a mostrar algo. Se você está vir perante a Deus, você tem que diminuir. Não importa quem tu és, tem que diminuir. Enquanto você não se despir dessas vestes de general, não vai dar certo. E Naamã estava com as vestes de comandante. Mas no exato momento em que lhe aconselharam, ele se despiu e disse, tá bom, então vamos lá na lagoa. É aonde? Lá no Rio, vamos lá. E aí ele lançou uma. Tá bem? Saiu? Não. Aqui atrás? Não. Não. Mas, oh Senhor, mandaram 7 vezes. Não, mas pelo menos cada vez que eu entrava, saí pelo menos uma mancha. Não é assim? Nesse objetivo. Pelo menos só está na expectativa, fica assim, mesmo. 1, 2. Até vou entrar com os olhos fechados, vocês começam a falar, se já saiu 3, 4, 5. Nada! Isso deve ser brincadeira. Senhor, mandaram 7 mergulhos. Dê só 7 mergulhos. Ela deve estar falando isso, se não acontecesse, esse homem vai se ver comigo. Esse homem. Mas como ele disse 7, então eu vou dar os 7. E diz a Bíblia que ele deu o 6º. Olhou, viu, nada. Falou, essa é a última. Se não acontecer, não sei. Mas até podíamos desistir já. Mas vou dar o 7. E diz a Bíblia quando ele deu o 7º, quando levantou. Eu acho que ela tem que abrir os olhos com receio. Sabe? Vou encontrar de novo. Gritou só já. Então. Os homens também ficaram assim, tipo, não estão vendo bem. E estava limpo. Reconheça e obedeça a voz do homem de Deus. Obediência gera bênção. Aleluia. Seja fiel no dízimo e nas ofertas. Provoca um milagre na tua vida. Desafia as tuas capacidades. Você é muito mais do que aquilo que tu pensas que és. Aleluia. Glória a Deus.